noite. Começamos agora mais um Espaço Univap. Este é um programa produzido pelos alunos do terceiro ano do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes. Hoje vamos dividir nosso programa em dois blocos. No primeiro, conversamos sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento vai ser realizado na próxima semana em todo o país. Em São José dos Campos, essa está marcado para a Câmara Municipal de segunda a sexta-feira. Quem fala conosco sobre o evento é a professora Fabíola de Oliveira, pró-reitora de pós-graduação e lato sensu da Univap. Ela é uma das organizadoras da semana. No segundo bloco, vamos conversar sobre um dos maiores desafios de toda pessoa que queira se tornar uma boa comunicadora. Vamos conversar sobre a autoimagem e a autopercepção. Vamos entrevistar a psicóloga Edna Januzelli. Eu converso agora com a professora Fabíola de Oliveira. Se você quiser participar, ligue para nós. O telefone do Espaço Univap é o 3947-1204. Mas antes de conversar, quero agora apresentar uma colega, Alessandra Jorge, que vai participar da nossa conversa com a professora Fabíola. Professora, que evento é esse que a senhora está organizando aqui em São José dos Campos? Bom, em primeiro lugar, queria dar boa noite aos telespectadores, né, falar então um pouco sobre esse evento que ocorre na semana que vem e vai acontecer em todo o território brasileiro. É uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, e o propósito principal desse evento é atrair a atenção das pessoas de um modo geral, né, da sociedade de um modo geral, para assuntos de ciência e tecnologia, principalmente assuntos que têm ligação direta com a vida das pessoas, né. É uma maneira de tentar tornar a ciência mais próxima da sociedade. Portanto, em todo o país, instituições de pesquisa, universidades, escolas de ensino médio, de ensino fundamental, feiras de ciência, museus de ciência, estão mobilizados, né, de uma maneira quase que espontânea, somente motivada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, desenvolvendo atividades que possam atrair a atenção do público para a ciência e tecnologia e para a importância que ela tem hoje na vida de todas as pessoas. A senhora acredita que com a tragédia do VLS o governo tenha despertado o interesse para investimento em ciência e tecnologia? Olha, aí você me pegou de surpresa, né? Eu saí de uma semana de divulgação para entrar no acidente do VLS, é uma mudança brusca, mas em todo caso, né? Eu não sei se isso diretamente pode influenciar o governo a investir mais em ciência e tecnologia, né? O que eu acredito é que no caso específico já que nós estamos falando de um programa que ocorre principalmente aqui em São José dos Campos, que é o Programa Espacial Brasileiro, né? Eu acredito que o acidente é um momento de reflexão, naturalmente, né? De que as pessoas têm que pensar, de fato, qual é a importância desse programa para o país, né? E fazer uma reflexão sobre o que pode ser mudado e o que deve ser mudado nesse programa e como, de fato, ele pode atender aos interesses do país como um todo, aos interesses do país como nação, né? Eu vejo que o governo está fazendo isso, há uma preocupação muito grande nesse sentido e a gente vê que, de fato, muitas coisas podem acontecer no sentido de melhorar esse programa e tornar ele, de fato, muito pertinente às necessidades reais do país nessa área. Professora, quais os temas que vão ser tratados nesse evento? Bom, aqui em São José dos Campos, os eventos vão acontecer sobretudo na Câmara Municipal aqui da cidade, né? Por que a Câmara? Porque é um espaço público, né? E as instituições que estão participando, além da Univap, são o INPE, né? O ITA, a Embraer, a incubadora tecnológica da Univap com a Revap, né, da Petrobras, né? E outras entidades. Vai haver uma mostra de ciência e tecnologia, essa mostra vai ficar exposta no hall de entrada da Câmara Municipal durante toda a semana, do dia 18 ao dia 22, né? E do dia 18 ao dia 21 vão haver palestras no período noturno voltadas a assuntos de interesse do público, de um modo geral, de atividades envolvidas nessas instituições. Além dessa semana, haverá outros eventos no Brasil para divulgar ciência e tecnologia? Sim, haverá diversos eventos. Aqui em São José
por exemplo, além dessas atividades na Câmara Municipal, a própria Univap está promovendo a Semana de Iniciação Científica, né? O encontro de iniciação científica, que é o chamado INIC, que é um evento latino-americano, que traz estudantes e professores e pesquisadores, não só do Brasil, como de outros países da América Latina. O ITA está promovendo também uma feira de iniciação científica, né? E então estão ocorrendo, de fato, vários eventos simultâneos. No Brasil todo, quem tiver interesse de conhecer todas as atividades que estão ocorrendo, e são inúmeras, são centenas de atividades, podem entrar no site do Ministério, que é o www.mct.gov.br. E lá estão todas as atividades que estão ocorrendo no país. Qualquer pessoa interessada no assunto pode assistir essas palestras? Sim, elas são totalmente abertas ao público. Aliás, o objetivo da semana é este mesmo, né? É chamar a população, chamar os adolescentes, os jovens a participar dessas atividades, né? E tentar despertar nas pessoas, de um modo geral, esse interesse pela ciência e tecnologia. Não que se pretenda que muitas pessoas se tornem cientistas, não é essa a intenção, mas a intenção é que as pessoas passem a ter uma noção de que real importância tem a ciência na vida delas, de modo que elas possam ter uma visão mais crítica até sobre a ciência e possam interferir nas políticas públicas de ciência e tecnologia no país. Recentemente, a gente tem visto nos meios de comunicação falar de transgênicos, que tem bastante polêmica. Então, o objetivo, como a senhora falou, desse evento também é fazer com que as pessoas entendam por que está no Congresso lei de biotecnologia, transgênicos. Exatamente. Ocorre que a visão, vamos dizer, o senso comum que se tem da ciência, muitas vezes ele é um pouco fantasioso, né? Aquela imagem do cientista meio professor Pardal, aquela imagem de que a ciência é uma coisa distante do comum dos mortais, né? E, no entanto, a ciência hoje a prática da ciência, né? Ela é uma atividade de enorme interesse político e econômico, né? Quer dizer, envolve, por exemplo, essa questão das pesquisas de transgênicos, né? Do plantio de alimentos transgênicos, a questão, por exemplo, da biotecnologia, do desenvolvimento de novas drogas, de fármacos e tudo mais. Isso envolve cifras assim incalculáveis de recursos financeiros, né? E que muitas vezes são oriundos dos cofres públicos. Portanto, as pessoas têm que ter noção, né, de onde é que esses recursos estão indo, né? Quer dizer, quando você investe num programa espacial, a população tem que não só saber, mas também ter a capacidade de poder influir nessas decisões. E, para isso, ela tem que ter informações, ela tem que estar bem informada. Sem informação, você não pode fazer julgamentos, né? E desses temas que serão apresentados, qual a senhora acredita que pode ser de maior atrativo? Bom, aqui em São José dos Campos, especificamente, eu acredito que um evento que vai ocorrer em todo o país, aliás, em todo o continente, é um eclipse da Lua, né, que vai ocorrer, na verdade, no início da semana seguinte. Porém, a astronomia vai ser um assunto de grande foco, não só aqui nos nossos eventos aqui da Câmara, como também no Brasil todo, né? Especificamente na Câmara, vai haver, no primeiro dia 18, uma mesa redonda sobre o desenvolvimento da astronomia no Brasil. Né? Vai ser uma mesa redonda com 4 pesquisadores e com bastante ilustrações e imagens que eu acredito que pode interessar bastante ao público, né? Também, na quarta-feira, haverá uma apresentação do mini observatório que está sendo desenvolvido aqui na Univap, e o INPE também está com com as portas abertas para receber o público para conhecer o observatório do INPE. Hoje no Brasil, a maior parte das pesquisas, né, se concentra nas universidades. Só acredito que com essa semana também desperta o interesse das empresas, né, do setor privado para investir em ciência, tecnologia, em pesquisa no Brasil?
Olha, isso para mim, eu vejo isso como um processo, né? Não acredito que a semana em si possa motivar, mesmo porque a indústria, do modo geral, a iniciativa privada, é claro que ela precisa de condições para ela poder investir em pesquisa, como ocorre nos países desenvolvidos, porque a pesquisa, ao contrário da produção, ela é uma atividade de longo prazo, né? Quer dizer, investir em pesquisa, não é à toa que na maior parte dos países quem mais investe em pesquisa é o governo, né? O retorno é muito lento, né? No entanto, ela é o caminho, né? Principalmente a pesquisa tecnológica, para você ter um avanço na área econômica. Não existe nenhum país desenvolvido que não tenha investido muito em ciência e tecnologia. Portanto, eu acredito que as pessoas tendo esse interesse maior da ciência também acaba atingindo a iniciativa privada de uma certa forma. Nós vamos encerrar nosso bate-papo, mas eu gostaria que a senhora falasse para a gente o local, o horário que vai começar esse evento, para que as pessoas possam poder correr atrás até, se estiverem com vontade. Então, na Câmara Municipal, a abertura da semana vai ser na segunda-feira, dia 18, não é? Às 7 horas da noite, né? Estarão lá presentes o próprio presidente da Câmara, os dirigentes do INPE, da Univap e das outras instituições, né? E vai haver, então, depois essa palestra e posteriormente, um lançamento de um livro sobre galáxias, né? E nos dias seguintes, a exposição vai permanecer aberta o dia todo na Câmara Municipal, né? Até sexta-feira, e à noite vai haver essas palestras até quinta-feira, sempre às 7 horas da noite, aberta ao público. Professora Fabíola de Oliveira, obrigada pela presença aqui no Espaço Univap. Estamos encerrando este primeiro bloco do nosso programa. Daqui a pouco voltamos conversando sobre autopercepção e autoestima. Não perca! Dividida em 5 unidades, a Univap, Universidade do Vale do Paraíba, oferece cursos que vão desde a pré-escola até o doutorado, juntando alta tecnologia voltada para a educação e um corpo docente qualificado, com 60% de mestres e doutores. A Univap oferece aos seus alunos um ensino de qualidade, a fim de prepará-los adequadamente para o mercado profissional. 20º Encontro Musical do ITA, de 18 a 20 de outubro. No encerramento, show com Geraldo Azevedo. Ingressos à venda. Informações 3947-5803 ou www.ita.br. Eu vou na praia, vou ver transa, fazer o que é João. A Universidade do Vale do Paraíba abriga no campus Urbanova, em São José dos Campos, a Univap TV, uma produtora de televisão criada com o objetivo de produzir programas de caráter educativo, científico, filantrópico, documental e cultural. Na Univap TV, os próprios alunos do curso de comunicação realizam as atividades, tendo a oportunidade de aprender uma profissão e obter um primeiro contato com o mercado de trabalho, já que a produtora tem parcerias com emissoras de TV para a veiculação de seus programas. A infraestrutura da Univap TV abrange estúdios de TV com câmeras digitais, ilhas de edição, unidade móvel de produção e unidade móvel de transmissão via satélite, tudo com o objetivo de proporcionar aos alunos o aprendizado e aos telespectadores uma programação que proporcione educação, ação social e cultura.
estamos de volta. Este é o seu Espaço Univap. Neste programa, nós, alunos do terceiro ano de jornalismo da Faculdade de Comunicação, analisamos os temas que chamam a atenção de muita gente. O de hoje é um desses. Você se conhece? Gosta de se ver no espelho ou se assusta quando está diante de si mesmo? Vamos conversar nesse momento com a psicóloga Edna Januzelli, de São José dos Campos. Edna trabalha há 26 anos com psicanálise e é coordenadora do Instituto Crescendo. Mas antes de conversar, você quer participar? Mande sua pergunta para nós. O telefone é 3947-1204. E para compartilhar desse bate-papo, vou apresentar meu amigo Carlos Albino, colega da faculdade. Boa noite, Carlos. Tati. Boa noite, Edna. Boa noite. Edna, boa noite. Antes de começar nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre o Instituto. O Crescendo é um instituto de psicologia que se propõe a atender crianças e adolescentes carentes da cidade e da região. Todo atendimento é feito gratuitamente por profissionais da cidade e da região também. Além do atendimento psicoterapêutico, nós oferecemos atendimento fonoaudiológico de graça, terapêutico ocupacional de graça e psicopedagógico de graça. Nós atendemos crianças na faixa de 2, 3 anos de idade até 17 anos e meio, 18 anos aproximadamente. Tem um tipo de pessoa assim apropriada a procurar um instituto? Na verdade, assim, o atendimento do Crescendo é totalmente gratuito e tem um critério de carência, tá? Então, são pessoas realmente carentes. Quanto aos profissionais, são profissionais já formados, obviamente, e que se dispõem, num ato de generosidade, a atender uma criança ou um adolescente 1 vez, 2 vezes por semana de graça. Além disso, nós oferecemos cursos, palestras e jornadas para profissionais de todas essas áreas. Com relação, Edna, ao processo de comunicação, qual a importância da autoimagem, da autopercepção nesse processo para as pessoas se comunicarem de maneira adequada? Na verdade, a autoimagem, a autopercepção e a autoestima, elas são de extrema importância para qualquer ser humano, tá? Principalmente para quem está batalhando por um lugar no mercado, para quem trabalha com comunicação. Quer dizer, quem não trabalha com comunicação? Acho que todos nós trabalhamos com comunicação, seja o professor, seja o jornalista, seja o psicólogo, seja o dentista, o fono, todos nós trabalhamos com comunicação. E a importância é total, né? Porque através da autoimagem é que eu vou ter uma repercussão do meu efeito sobre o meio. Tá? Eu queria colocar um pouquinho sobre umas coisas que eu estava pensando nesse sentido, se for possível, a relação entre autoimagem, autopercepção e autoestima. Posso colocar agora já? Fica à vontade. Tudo bem? Então, a autopercepção, ela vem primeiro no desenvolvimento do bebê. Tá? A autopercepção é o primeiro processo que se passa, todos esses 3 processos são processos psíquicos, subjetivos, e é o primeiro processo que se passa na criatura humana. Depois vem a formação da autoestima e depois vem a formação da autoimagem. Então, a autoimagem, ela ocorre já no período mais evoluído da vida da criança, onde ela precisa do outro, no sentido de saber o efeito que a percepção desse outro tem sobre ela e o efeito que ela gera no outro. E por que tem pessoas que não gostam da autoestima, não gostam de si mesmo? Na verdade, assim, para a autopercepção, para a formação da autopercepção, da autoimagem e da autoestima, o bebê precisa muito de 2 pessoas fundamentais na vida dele, que são pai e mãe. A hora que o bebê nasce, os primeiros toques que esse bebê recebe no corpinho dele já ficam arquivados dentro da cabecinha dele e vão começar a moldar a configuração que o bebê tem dentro de si próprio. Tá? Então, o bebê já, nos primeiros toques, seja do obstetra, seja da mãe, do pai, ele já vai formar o que a gente chama de ego corporal, que depois vai dar um lugar ao ego psíquico. Evoluindo um pouquinho, Edna, na questão da autoimagem do bebê para a pessoa adulta, hoje em dia a questão do culto à imagem é muito exagerado em certos aspectos. Como que você vê isso? Que recomendação você tem para que haja um equilíbrio nessa preocupação de cuidar da imagem sem exageros? Sim, o mínimo e o máximo sempre são prejudiciais.
Tá? Então, o que nós temos hoje em dia é um envaidecimento de si próprio. É outra coisa interessante para a gente conversar sobre questão de autoestima, é que a autoestima, ela é uma admiração de si próprio. Tá? Mas nós não podemos confundir esta admiração com vaidade. E é o que acontece ultimamente. Estamos todos cultuando o corpo numa condição de muita vaidade. A diferença fundamental entre essas duas situações é que na autoestima eu me admiro de acordo com os meus potenciais para desenvolver uma atividade ou várias atividades. Já com relação à vaidade, ela estraga, porque todo vaidoso é prepotente, todo vaidoso é presunçoso, todo vaidoso é convencido, e aí o que acontece? Ele prejudica a imagem dele em relação ao outro, quer dizer, o outro vai percebê-lo com o nariz meio torcido, o outro vai percebê-lo, já vem aquele cara chato que é muito envaidecido. Isto não acontece com uma pessoa que tem uma boa autoestima, que realmente sabe se admirar. Que tipo de risco isso pode causar na nossa profissão de jornalista? Eu acredito que o risco fica muito mais no sentido assim da pessoa se mostrar em público muito dona de si. Este dono de si excessivamente coloca a pessoa numa condição de muito convencida. Então ela é a the best, ela é a que sabe tudo, ela é a que consegue colocar as coisas da melhor forma e pensando numa condição de equipe, porque o que nós somos hoje em dia se a gente não conseguir trabalhar em equipe? Né? Pensando numa condição de equipe, que todo jornalista, né, a maioria das funções do jornalista é sempre em termos de equipe, o que acontece? Essa pessoa vai ser mal vista. E esse risco é maior com quem trabalha com TV também, né? Esse risco é maior. O risco é grande com quem trabalha com o público de forma geral e principalmente com quem está com a imagem completamente exposta, como é quem trabalha com TV. E como que você pode fazer para se proteger com relação a esses efeitos de uma forma que a própria mídia incentiva muito isso? Quer dizer, o espaço, principalmente em televisão, é as pessoas que têm uma imagem apropriada. Então, existe uma exploração muito forte disso. Como que as pessoas se protegem se ela não está se vendo de acordo com aquele modelo? Na verdade, esperamos que ela consiga se ver de acordo com aquele modelo para que ela possa desenvolver bem o potencial dela e a função profissional dela. Agora, se ela não consegue, vou falar uma palavra muito simples, muito apropriada para todos nós, até leigos, né, que é a questão do desenvolvimento da humildade. A autoestima está muito relacionada com o desenvolvimento da humildade, porque é a humildade é que vai promover uma visão adequada de si próprio. Então, o profissional, que ele sabe, ele tem uma autoestima interessante, suficiente, ele vai conseguir admirar o próprio potencial. Então, é aquela velha história, quem tem não precisa de mostrar, porque eu tenho, eu não preciso de mostrar que eu tenho. Certo? Agora, quando eu não tenho, é que aí entra a lei da descompensação, né? Eu não tenho, aí eu vou precisar de me fazer muito maior, o máximo, para poder ter alguma coisa. Neste máximo é que quem está exposto na TV corre risco de parecer presunçoso e vaidoso demais. Edna, há jornalistas que são péssimos comunicadores, né? E outros profissionais de outras áreas que são muito melhor do que os próprios jornalistas em comunicação. O que causa essa diferença? Existe alguma coisa para causar a diferença? Poxa, um comunicador ser tão ruim do que um dentista, talvez, que saiba se comunicar bem melhor do que ele? Veja bem, para a pessoa aparecer bem aos olhos do outro, ela tem que ter uma boa noção de si própria. Ela tem que aparecer bem para si mesma. Certo? Então, essa é a base para qualquer desenvolvimento de uma função profissional adequada. Tá? Se esta pessoa tem uma falha na percepção de si, consequentemente, ela vai ter uma falha na autoimagem. E, consequentemente, a autoestima dela não vai ser legal, não vai ser interessante. Tá? A partir daí, ela pode deteriorar potencialidades que ela tem, mas que ela não consegue utilizar. Isso acontece em qualquer profissão, não só na profissão de jornalista, acontece em qualquer profissão. Então, o que pode acontecer a partir daí? O jornalista fica oco. Certo. Aquele jornalista que não passa a emoção do que ele realmente está vivenciando ali naquele momento
para a população, para os telespectadores. Para os jovens, de uma forma geral, que conselho você daria para que ele possa reforçar sua autoestima e estar sempre com a sua imagem adequada na comunicação com as pessoas de uma forma geral, imune a esse excesso, como nós falamos, dos efeitos do culto exagerado da autoimagem? A situação é bem anterior a isso. Eu vou passar um recado para os pais. Vou passar um recado para os formadores da família, para os formadores dos jovens. Estes pais são responsáveis pelos primeiros passos da formação da autoestima de qualquer ser humano. Tá? É claro que a partir do momento que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, o que acontece com ela é que ela vai tendo a própria subjetividade, ela vai tendo a própria personalidade, a própria individualidade que vai fazer com que ela se desenvolva para determinado fim. Tá? Ou desenvolva a autoestima dela, a autopercepção e a autoimagem de acordo com o meio onde ela está inserida. Mas a base da formação da autoimagem, da autopercepção e da autoestima vem de pai e mãe. Então, quem vai ter um filho é que precisa estar bem ciente de si para poder fazer essa criança se configurar bem em relação a si própria, em relação ao mundo onde ela vive, para que ela possa se adequar interessantemente, adequadamente a este mundo. O jovem hoje em dia, infelizmente a nossa sociedade está pecando pelo excesso. Há um excesso de tudo, há excesso de comida, há excesso de dinheiro, de poder comprar as coisas, de achar que pode comprar as coisas, há excesso de exercícios físicos. Então nós estamos pecando muito pelo excesso. Claro que os pais também tem que saber dosar essa situação para adolescentes que estão começando a formar caráter, a atitude social adequada, para que ele possa ter um equilíbrio nessa situação. E se precisar de limites nesse sentido, às vezes o pai acha interessantíssimo o filho ir para a academia às 6 horas da manhã, sair ao meio-dia, tomar banho e ir para a escola, voltar à noite para a academia, porque ele vai ficar macho, vai ficar com um corpo super interessante e tudo mais. Não é por aí. Quer dizer, os pais devem ser orientadores até neste sentido. Não é fácil muitas vezes, Inclusive, nós temos doenças da imagem hoje em dia. Edna, aí que entra a anorexia, bulimia. Explica um pouco pra gente. Então, na anorexia, na bulimia, e tem, eu não estou me recordando agora, que é um nome novo, um nome dessa doença equiparadamente para o homem, tá? Que é na questão do excesso, aquele corpo, todo, o pavão, o máximo cheio de pelotas no corpo e tudo mais. Então, essa também é uma patologia do momento que está sendo colocada na situação masculina. O que acontece com essas patologias é que a autopercepção é completamente degenerada. Eu não me percebo como eu sou. Há uma deformação da percepção. E daí os excessos de ficar sem comer ou de fazer muitos exercícios físicos. Para ficar com um corpo que, na verdade, vai ser momentâneo. Vai ser um corpo temporal, não vai ser um corpo permanente. E daí entra na síndrome do pânico? Não tem relação alguma. A síndrome do pânico é uma outra patologia que não tem a ver com a formação da imagem, com a percepção de si. A síndrome do pânico, ela vai muito mais, a base da formação da síndrome do pânico é o autodesamparo. A pessoa não tem uma âncora dentro de si, aí ela acaba com medos difusos, sem saber por que ela está sentindo medo, e entra numa tragédia sintomática mesmo, fisiológica e psíquica, até a hora que ela tem que procurar médicos, psiquiatras, psicólogos e tudo mais. Exato. O Instituto Crescendo, você citou essas patologias, esses efeitos nocivos do culto da imagem, doenças como bulimia, anorexia. No Instituto você tem casos de tratamento ligados a esse tipo de situação? A população do Crescendo é uma população atípica, Nós atendemos crianças muito carentes. Então, crianças, para vocês terem uma ideia, que às vezes não têm dinheiro para comprar passe para vir para o atendimento.
Tá? Então, essa questão de poder aquisitivo, de academias e tudo mais, isso não ocorre. Mas a gente atende casos de fobias, que são parecidos com síndrome do pânico, não são síndrome do pânico, mas são parecidos. A gente tem casos de anorexia, tá? E tem casos, sim, de situações de autoestima muito baixa, justamente porque, se vocês têm uma ideia, a população carente sofre muito a questão de pais. Nós temos famílias no Crescendo com 5 filhos, cada filho de um pai. E a criança nem sabe onde está o pai. Então, é uma população atípica, nesse sentido, não sofre tantos efeitos dessa questão cultural que nós, numa classe mais alta um pouco, já sofremos. Porque temos esse poder aquisitivo que facilita essas situações todas. Edna, eu vou ter que encerrar, Tudo tá bem. muito bom o bate-papo, mas a gente vai ter que terminar. Mas antes, eu gostaria que você deixasse um recado para os pais que estão assistindo agora o nosso programa. Dá um conselho, deixar um conselho, ou até mesmo uma sugestão para eles de como eles devem ajudar no crescimento, na educação, na comunicação, na autoestima. Tá. Em relação à formação da autoestima e da autoimagem especificamente, os pais são responsáveis, sim, pelo início da formação. E eles precisam estar acompanhando aquele indivíduo que está em crescimento sem anulá-lo. Tá? Então, não anulem as características pessoais daquele filho e norteiem o caminho do filho para os excessos, para que não aconteçam os excessos e nem aconteçam as grandes faltas da vida deles. Bom, termina aqui mais um Espaço Univap. Agradeço à psicóloga Edna Januzelli. Eu que agradeço. Ao Carlos Albino. Obrigado. Pela presença e pelos esclarecimentos da senhora. E a todos os colegas pela participação. Para você, um abraço. A gente se vê na próxima sexta-feira. Uma boa noite e até lá.